Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Wagner Júnior. Hoje nós estamos aqui com o André Schettini. Seja muito bem-vindo. Obrigado ao convite. Primeiro do Félix, né, Félix, pelo convite de estar aqui. E você também, Wagner, por estar mediando esse painel aqui do podcast, né? Legal. E também a presença do Félix. Queremos agradecer aqui. Quem agradece sou eu sempre, né? Tá enxeridando aqui no podcast do Júnior. Nós estávamos brincando aqui, o Félix já é quase sócio do nosso podcast já. Sempre ajudando. Maravilha, aqui. Nós temos uma gratidão muito grande por vocês, Félix. A ideia é contribuir sempre, Júnior. Maravilha. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Segue Fibras, a melhor internet da cidade. Muito mais que internet, como diz o slogan. Um abraço pro Henrique, pro Júlio, pro Jason, que acreditou no projeto, tem nos apoiado. Então, nosso grande abraço aí pro pessoal da Segue Fibras. E vamos direto ao assunto. André, seja muito bem-vindo mais uma vez. É uma satisfação tê-lo aqui. Estava dando uma olhada no LinkedIn, um pouco da sua trajetória, um pouco dos conteúdos que você tem compartilhado, né? E eu gostaria de começar pedindo para você contar um pouco da sua trajetória até chegar como diretor técnico hoje do Sebrae MT. Como começou, quais a trajetória, as dificuldades que você enfrentou? Bom, às vezes as pessoas pensam que a minha vida profissional foi só no Sebrae, né? Eu tive uma vida profissional pré-Sebrae. Eu trabalhei desde cedo, né? Sempre trabalhei e aprendi muito com meu pai, né? Meu pai trabalhava nas Centrais Elétricas Mato-Grossenses, né? Ele veio de fora do estado para trabalhar na Semat, né? E nessa época, quando eu era mais novo, meu pai me levava muito para a empresa também, né? Então muitas das vezes eu me pegava lá dentro da empresa, claro, tentando aprender o que eu podia aprender, como era jovem, né? Ainda a fase da adolescência. E chegou um determinado momento em que eu fui convidado a estar lá, né? Na Semat, como mirim, na época que se falava, né? A gente ficava em copiadora, tirar cópia de papel. Então você, de certa forma, já acabava vivenciando um pouco desse momento empresarial. Chegou um determinado momento em que também tive a oportunidade de estar ali trabalhando muito com equipamentos de tecnologia, né? Computadores, a computação estava chegando no estado, a internet, né? Então, nessa época também eu mexia muito com máquinas, né? Então, manutenção de computador, troca-peça, placa de vídeo, formatava, né? Então, a gente acaba fazendo um pouco disso aí. Isso, de certa forma, acabei levando pós-empresa também, né? Então, acabei fazendo isso aí para os vizinhos, para os amigos, né? Acabava mexendo com computadores, né? Então, de certa forma, essa área de mexer com TI sempre era uma coisa que eu já mexia desde criança, né? Com o passar do tempo, acabou evoluindo, né? Para algo um pouco mais sofisticado também, né? Então, fazer editoração de textos, né? Formatação de documentos. Lembro que na época, ainda em 96 ou 97, eu fiz um curso de editoração eletrônica, né? PageMaker. Então, quem mexia com redação de jornais, essas coisas, a gente acabava mexendo com textos também. E era mais assim, vamos dizer, como freelance, né? Alguma coisa, né? Se pagasse, tudo bem, estava valendo. Se não pagasse também, valia a amizade, né? E o aprendizado, né? E o aprendizado. Então, essa parte mais documental, de gestão de documentos, é uma coisa que eu carrego até hoje, né? Então, eu aprendi muito nisso aí. Depois desse período, né, eu acabei entrando na faculdade, né? Comecei fazendo a formação de farmácia e bioquímica, né? Então, quando eu entrei na faculdade, em 99, comecei fazendo farmácia, né? Só que não durou muito tempo, né? No segundo ano, eu acabei abandonando o curso. Porque eu via que não tinha muito vínculo com aquilo que eu pretendia, né? Não tinha muita conexão, apesar de eu gostar muito da parte de exatas, né? Mas eu não via muita perspectiva do ponto de vista de eu estar ali me contentando num ambiente de uma loja de farmácia, uma empresa de farmácia, ou até mesmo um laboratório, vamos assim dizer, né? E a gente também teve uma situação dentro de casa, financeira, que contribuiu muito para a minha decisão de abandonar o curso, né? Então foi uma fase um pouco difícil para nós lá. Eu abandonei a faculdade. Nesse inteirinho, acabei trabalhando com meu pai. Ele já tinha se aposentado da Semat e estava mexendo com um empreendimento próprio, né? É uma pequena empresa de embalagens, né?
e trabalhei com ele nessa empresa de embalagens, uma cartonagem, né? Nesse interim também saí da empresa e fui buscar outras perspectivas. E aí eu já estava encaminhando já para trabalhar ou escolher a administração de empresas, né? Que foi, vamos dizer assim, a graduação que eu concluí, né? Então nessa época eu estava fazendo administração de empresas. Ele tinha um amigo dele que tinha um escritório de projetos e acabei trabalhando nesse escritório de projetos, né? Fazendo projetos de viabilidade financeira, planilhas, como era de exatas, né? Números, né? Então era uma praia que eu gostava muito, né? Na época quase que eu acabei fazendo também ou economia ou contabilidade, né? Mas não fiz nenhum nem outro, porque também eu entendi que o administrador tinha, de certa forma, ele transitava por essas áreas, né? E aí, depois de um tempo, também fui fazer estágio, né? Porque eu via como estágio uma oportunidade de estar exercitando na empresa de terceiros algumas boas práticas. Eu já tinha essa visão, né? E aí nesse estágio que eu fiz era inclusive no Centro de Integração Empresa-Escola, né? No próprio CIE. E eu era responsável por fazer essa primeira triagem do aluno, estudante, para encaminhar para as empresas, né? Chegando a determinado momento em que eu conversava também diretamente com as empresas que buscavam estagiários para também construir o perfil desse estagiário que queria para a empresa. Então, de certa forma, ampliou também o leque de relacionamento com empresas. Nesse interim, eu voltei a trabalhar com meu pai, mas eu tinha uma perspectiva também de ter uma experiência fora, né? Apesar de ter feito um intercâmbio, por assim dizer, passei um tempo fora. Ao retornar, eu queria ou ir para uma outra grande empresa, ou dar perspectivas, né? Que eu estava recém-formado, por assim dizer. Nessa perspectivas, eu lendo no jornal, né, tinha lá uma vaga, um processo seletivo do Sebrae, né? E aí naquela tarde, né, acabei decidindo ali, bom, se vocês não querem que eu vou para fora, não querem que vá para outro estado, nem nada, então vamos buscar uma grande empresa. E acabei optando em ir para o Sebrae, né? E quando entrei no Sebrae, entrei como assistente na área de educação, para trabalhar com comercialização de treinamentos, né? Uma escuta contínua com empresários, para também saber as necessidades deles na área de formação profissional e na área de tecnologia também para os seus negócios, né? E esse foi Isso em que ano, mais ou menos? Foi em 2004, né? Sendo que em 2003 ou 2004 mesmo, eu tinha feito Empretec também, era um treinamento do Sebrae, né? Eu tinha feito, né? Uma consultora do Sebrae foi visitar a empresa, ofertou para a gente, só que na época eu não tinha ligado os pontos, né? E aí eu fiz o processo seletivo do Sebrae, demorou quase 2 meses esse processo seletivo aí, e eu entrei no Sebrae. Então eu entrei no Sebrae na área de treinamento e educação. E aí, só que o Sebrae é um mundo de coisas, né? Sim. Por que é um mundo de coisas que eu digo? Porque o Sebrae talvez seja a única instituição que ela consegue conversar com um espectro muito amplo de negócio. Então, além de atender demandas de mais de 1.500 quinais, que são atividades empresariais, né? Você também atende uma diversidade muito grande de perfil desses negócios. Seja de microempresa, empresa de pequeno porte, que não existia na época a figura do MEI, né? A figura do MEI foi nascer só em 2008, né? Mas então você tinha ME e PP, mas ainda tinha o informal, que desenvolvia suas atividades e negócios na informalidade. Tinha o potencial empresário, que é aquele também que tinha a pretensão de um dia ser empresário, mas também não desenvolvia atividade de negócio. Existia médias e grandes empresas que também desenvolvem um trabalho com o Sebrae para a formação dos seus fornecedores ou até mesmo distribuidores da sua cadeia produtiva. E tinha também os entes federativos, né, como prefeituras, governo, ministérios, que também, de certa forma, o Sebrae atende esses entes, né? Instituições internacionais também. Então, o Sebrae é uma instituição muito ampla, né, e complexa. Durante esse período, eu acabei tendo contato com outras áreas dentro do Sebrae.
talvez a principal que eu tenho me identificado muito era a área de mercado, né? Que você trabalhava com questões relacionadas diretamente ao aspecto mercadológico de um negócio. Então, de uma empresa que tem um produto, então como inserir esse produto no mercado? De uma empresa que tem um produto e precisa melhorar esse produto para entrar no mercado. De uma empresa que tem um processo produtivo já consolidado, mas também quer inovar nos seus novos produtos, ou seja, tem um portfólio novo de produtos. Eventualmente querem trabalhar com a comercialização no município, no estado, em outros municípios, ou até mesmo no Brasil, em outros estados, ou por que não, em mercados internacionais. E aí também foi uma janela de oportunidades que surgiu no Sebrae, porque minha formação era em administração com comércio exterior. E houve uma oportunidade porque a profissional que cuidava dessa pasta no Sebrae, ela acabou saindo e indo para a Federação das Indústrias, né? Então, se surgiu uma oportunidade para eu, no caso, desenvolver um trabalho nessa área internacional, né? E foi talvez aí que abriu-se oportunidades para eu sair da área da educação e ir para a área de mercado. Ao longo do tempo, foram um pouco mais de 10 anos conduzindo essa área internacional do Sebrae. E o meu contato muito com a região aqui de Cassis, a região mais a oeste, de fronteira, é por causa dessa minha formação em comércio internacional. Então, desde aquela época, desde a época de faculdade, já se falava assim em ZPE, já se falava assim em Lei Candir, já se falava de aproximação com mercados sul-americanos, né, de como que você poderia estar ali incorporando na sua estratégia de negócios o comércio internacional. Então isso já trazia muito contato, não só com a região aqui de Cáceres, né, mas com os municípios que tinham uma vocação natural, porque Mato Grosso hoje exporta 95% do que produz. Então, praticamente, o estado de Mato Grosso é um estado exportador, é um estado internacional. Então não é só trabalhar a exportação de produtos, né, de commodities, mas como que você poderia estar contribuindo para abrir a visão do empresário como líder de negócios internacionais, no estado que recebe estrangeiros, que vêm delegações de fora, muitas vezes para fazer benchmark em processos produtivos, fazer clínicas tecnológicas, ou muitas das vezes vêm para prospectar novas oportunidades, né? A partir desse momento, né, teve um momento em que eu me licenciei do Sebrae, fui fazer mestrado, fui morar em São Paulo, fiquei atuando em São Paulo, junto com o governo do estado na época, né, trabalhando a prospecção e a promoção do estado, né? Então foi também uma oportunidade, né, de agregar mais conhecimento e relacionamento, já que Mato Grosso, a grande parte das empresas que estão aqui são filiais de multinacionais ou empresas nacionais que estão com sede em São Paulo, né? Lembrando que São Paulo concentra o maior universo empresarial no Brasil. Então era uma oportunidade, né, de agregar valor e conhecimentos. Uma vez passado esse momento lá em São Paulo, retornei para o Sebrae, já em outra posição, numa visão mais estratégica, uma posição estratégica, assessorando a diretoria executiva do Sebrae. Em 2015, nós fizemos um processo de redesenho estrutural do Sebrae, de um design organizacional, frente a algumas situações que aconteceram em âmbito de Brasil, que trazia aí alguns contingenciamentos e restrições de recursos do Sebrae. Então a gente precisou fazer uma reengenharia interna dentro do Sebrae. Isso foi sistemicamente. Em Mato Grosso, eu fui um dos que liderou esse processo, né? E em 2017 nós tivemos botamos para funcionar essa redesenho, né? E aí em 2016, de 15 para 16, eu assumi a gerência de inteligência do Sebrae, que era a área de estratégia, a área de orçamento, a área de inteligência de mercado, a área de mercado propriamente dito, né? E as áreas de suporte ali à alta direção do Sebrae. Então nós fizemos esse redesenho. E aí a partir de 16, 17 nós estávamos implementando essas mudanças. E uma das grandes mudanças que tivemos foi trazer a área de tecnologia da informação para dentro da área de estratégia do Sebrae. E que, a meu ver, foi um movimento bastante oportuno, porque nós pudemos preparar a instituição, meio que de forma até antecipando algumas questões nacionais que impactaram, não só para a lei de proteção de dados, né, para a implantação da lei, mas as políticas de compliance, as questões relacionadas
a transformação digital da empresa. Então, tivemos muitos processos que foram automatizados, digitalizados. E aí tivemos a pandemia em 2020. Né? Então, de certa forma, nós tínhamos já uma jornada percorrida em que nós conseguimos implementar durante esse processo. Em 2020, 2021, ali com os aspectos da pandemia, né, nós também tivemos um êxito muito bacana de trazermos um desafio para Mato Grosso, diante do sistema Sebrae, de sermos um polo nacional com um ponto de disaster recovery. O que significava isso no âmbito do sistema Sebrae? Que se tivéssemos qualquer problema de apagão no sistema nacional, em Brasília, que fica o nosso data center, né, o Sebrae Mato Grosso poderia estar suportando a operação do Sebrae sem prejuízo. Então, nós continuaremos o processo de atendimento. E, na época, nós ainda somos o Disaster Recovery para o sistema de atendimento. Então, o sistema de atendimento não teria parada. Então, o usuário não sentiria parada porque Mato Grosso é o Disaster Recovery no atendimento. Assim como o Sebrae São Paulo é o Disaster Recovery para o sistema financeiro do Sebrae. Então, nós teremos um sistema financeiro em São Paulo e sistema de atendimento no Sebrae Mato Grosso. E aí, recentemente, no ano de 2021, né, ou 21 ou 22, agora está falando mal, mas eu acho que foi 22, né? 22. Nós tivemos um ataque cibernético no âmbito do Sebrae. E aí essa engenharia que foi desenhada, do Disaster Recovery e dessa nuvem privada de dados, ela foi botada a teste. E nós conseguimos sair desse ataque cibernético em menos de 30 dias. Do ponto de vista do nosso usuário não sentir prejuízo no seu atendimento, na continuidade do seu atendimento. Tivemos aí várias situações internas que precisamos serem revistas, de controle de acesso, de permissões. Se não fosse essa organização que vocês fizeram, se não tivesse essas defesas aí, o prejuízo teria sido maior. Sim, além de nós termos esse ponto de disaster recovery, nós também tínhamos um know-how muito grande na área de segurança cibernética. Porque como a gente tem já essa visão da área internacional, e a gente sempre vai fazer benchmark internacional, os nossos profissionais de segurança, ele já havia vivenciado 3 grandes eventos nacionais, internacionais de cibersegurança. E alguma das técnicas que ele viu nesse evento, nós botávamos para funcionar aqui. Então, de certa forma, quando começou o processo em escala, que o invasor, quando faz, ele faz uma programação para ir invadindo lateralmente as UFs, antes de chegar diretamente ao data center central. Quando iniciou esse movimento, o nosso sistema ele automaticamente houve um desligamento, que evitou a propagação desse malware, né? Então, nós não tivemos aí um comprometimento considerável dos nossos ativos tecnológicos, né? E nós também sempre fazíamos uma rotina de backup diário, né? Então, nós tínhamos backup do dia anterior. Então, durante o processo de recuperação, nós identificamos o dia em que começou essa proliferação, o dia que teve o acesso desse invasor, e nós conseguimos recuperar os nossos dados no dia anterior, ou seja, preservando todos os dados. E que também foi um ponto muito importante, né? Nós não tivemos qualquer comprometimento desses dados, né? Não houveram dados vazados, porque nós seguíamos à risca todas as políticas de segurança. Então, o que houve criptografia de alguns computadores, né? Mas não houve qualquer tipo de vazamento. Então, isso também foi um trabalho muito exitoso a partir dessas boas práticas, né? Que foram implementadas no Sebrae Mato Grosso, lógico, que é à luz de protocolos nacionais, né? Mas nós tivemos um êxito muito positivo. Sem te interromper, mais rapidinho. Quando você fala Sebrae Mato Grosso, existe alguma diferença dos demais Sebrae de outros estados? Sim, Desse ponto de vista de investimento tecnológico? Existe. Essa visão estratégica que você acabou de falar? Sim, essa é uma pergunta muito positiva, Félix, até para o ouvinte entender. Nós funcionamos como um sistema, né? Sistema Sebrae. Mas cada ente federativo é uma unidade autônoma, né? Nós temos um direcionamento estratégico nacional que orienta a atuação do sistema Sebrae, mas cada Sebrae UF tem sua autonomia para construir o seu plano, estratégia de atuação, considerando as suas características locais,
né? E cada Sebrae UF também possui sua instância de governança, né? Então temos um conselho deliberativo, né? Atualmente quem preside o conselho deliberativo do Sebrae Mato Grosso é o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Mato Grosso, o Jonas Alves, né? E hoje na diretoria executiva do Sebrae temos a diretora superintendente, na pessoa da Lélia Brum, eu como diretor técnico e o Roberto Damer como diretor de administração e finanças, né? Então essa Sebrae Mato Grosso está bem servido, né? Conheço um pouco desses nomes aí. E esse incidente, né, e aí, de novo, só para concluir a pergunta, foi uma deliberação do Sebrae Mato Grosso fazer esses investimentos em tecnologia, né? E que, de certa forma, nos trouxe uma vanguarda, porque sempre foi uma diretriz do Sebrae Mato Grosso, junto ao seu conselho, estar na vanguarda da tecnologia. Porque se nós atendemos nosso cliente, precisamos levar inovação, aquilo que é de tendência, nós precisamos realmente estar conectados com esses países, com esses segmentos, de forma mais inovativa possível. E a tecnologia da informação é um tema que hoje está cada vez mais presente, com inteligência artificial, blockchain, né, metaverso, que são temas aí que estão na vida do empreendedor e que a gente precisa... Vem acontecendo muito rápido, né? É muito rápido. Então, a inteligência artificial, para o nosso empreendedor, facilitará muito os aspectos de demanda por serviços, né? Você pode falar com a inteligência artificial para construir um texto, fazer uma peça publicitária, fazer estratégias de comercialização do produto, pensar em um novo branding para o seu produto, mas você precisa saber lidar com a inteligência. Então, um dos desafios nossos é universalizar esses conhecimentos para os nossos clientes. Porque nós temos o cliente que já tem maturidade, já está surfando essa onda, mas temos aqueles que ainda precisam passar por algumas etapas ainda de formação, de estruturação do negócio, de visualizar como que o seu negócio está com diferenciais competitivos para estar ali atuando no seu mercado. E aí o Sebrae tem que lidar com essas diversas graus de maturidade do empresário, né? E um outro aspecto interessante que vale a pena mencionar, além da diversidade do porte da empresa, da diversidade de segmentos empresariais, como eu falei, mais de 1.500 quinais, né, que a gente está ali lidando. A gente lida com, além da formação do empresário, porque muitas vezes a pessoa que está lidando com o negócio não tem a formação na gestão. Muitas vezes pode ser um professor que pensou em empreender, uma pessoa que tem um nível médio e pensou em empreender, uma pessoa que tem doutorado e pensou em empreender, uma pessoa que é um estrangeiro que está no Brasil pensou em empreender. Então você tem uma diversidade cultural nos empreendedores que estão à frente do negócio. Isso também traz um desafio para a gente conseguir dialogar com todos eles, porque você precisa dialogar com todos eles. E esse também traz uma característica de como a gente pode entender a realidade desse empresário no segmento que ele está, mas no município, no território que ele está. Por exemplo, quem vai empreender no bioma Pantanal é diferente de quem vai empreender no bioma Cerrado, como quem vai empreender no bioma Amazônico. Eu ia comentar isso quando você falou lá, o Sebrae Mato Grosso ele procura entender a região que ele vive, que ele está, né? E aí as perguntas que a gente tem um pouco relacionadas com isso. Interrompendo um pouquinho, mas assim, você falando aí, eu sempre comento aqui, quando tem a oportunidade de falar aqui no podcast, o Júnior e outras pessoas, que a maioria do brasileiro ele é empreendedor por conveniência, né? Ele é levado a ser empreendedor porque ele precisa sobreviver. E às vezes nem todos eles têm essa formação, né, acadêmica nesse sentido. E eu tinha até uma pergunta aqui à parte, você falou que chegou na área de educação do Sebrae, e essa pergunta ela é muito simples. Eu falava assim, porque a educação empreendedora no Brasil ela não está formalizada, né? Eu estou muito fora desse contexto, mas eu não vejo isso. Por exemplo, o Estado não favorece o empreendedorismo no Brasil. Como eu vejo? Geralmente quando a gente vai montar uma empresa, que as pessoas, eu por exemplo, já estive à frente da seção comercial, então a gente ouve muito isso, né? Aí, trazendo isso um pouquinho mais para a nossa realidade, as pessoas perguntam muito coisas mais simples possíveis.
sobre estratégia, sobre como abrir uma empresa. E aí, por exemplo, a gente não vê o Estado, o poder público, a prefeitura, não é uma reclamação, uma crítica, é uma constatação, são fatos. E a única referência que a gente tem hoje é o Sebrae. Eu sempre que eu vejo, eu falo do Sebrae, né? Exatamente. Eu sou fã do Sebrae. Por isso, quando surgiu a oportunidade de trazer aqui, eu acho que a gente tem um público gigante em Castro, que é uma cidade de serviços, né? A gente não tem indústria, não tem... Estamos aí com a possibilidade agora de dar uma alavancada no comércio através dessa conferência dos free shop e tal, né? Enfim, a gente não tem essa cultura do empreendedorismo. Hoje as universidades, e Cáceres é um polo em educação, depois faz um comentário sobre esse aspecto que eu estou colocando, as pessoas saem da faculdade com diploma embaixo do braço à procura de um concurso. Nada contra, todos têm que existir junto, mas assim, é muita gente precisando produzir e o Estado não favorece. A única coisa que o Estado, o poder público quer é o imposto que esse cara vai gerar, e mais nada. Ele não vê, por exemplo, o MEI, né? Quando surgiu o MEI, eu falei, gente, até que enfim, né? É a porta de entrada da formalidade, da formalização. Porque ninguém gosta de viver na informalidade. Às vezes a informalidade ela é uma consequência da situação, dessa questão toda que a gente está falando, da falta de gerar ambiência de negócio, né? De favorecer o empreendedorismo. Como é que você, como gestor de inteligência do Sebrae, vamos dizer assim, consegue perceber isso, ver isso, já que é exatamente isso que você está dizendo agora, né? São vários comentários que eu vou fazer dessa pergunta, tá? O primeiro aspecto é com relação à motivação para se empreender no Brasil. Nós temos uma pesquisa mundial que no Brasil o Sebrae realiza ela todos os anos, que chama-se a Pesquisa Global de Empreendedorismo. Global Entrepreneurship Monitor, né? É a pesquisa GEM. Nessa pesquisa GEM, o que nós identificamos desse universo de empreendedorismo no Brasil? A principal motivação, e aí dos questões motivadoras, realmente é para buscar renda. A pessoa empreende para buscar renda e ter o seu ganha-pão. Só que tem um aspecto muito interessante, que a segunda principal motivação é porque a pessoa quer transformar o mundo. Fazer o mundo positivo. Trabalhar com o empreendedorismo do bem. Então o brasileiro, já por natureza, ele pensa em contribuir para um planeta melhor. Ficar com uma segunda maior motivação. Só que quando a gente pensa na perspectiva de sonhos, qual é o sonho do brasileiro? Você não tem lá, e até porque quando a gente fala de empreendedorismo, você está lidando com o sonho das pessoas. Sim. É o sonho de uma família, de pessoas que às vezes depositam tudo que tem num negócio para que possa dar uma expectativa positiva para as pessoas que estão ali, que dependem daquele negócio, né? Quando você faz a pergunta de qual é o seu maior sonho, o primeiro e o principal maior sonho do brasileiro é viajar. O segundo é empreender. E aí, nessa questão, você não vê lá de ter um diploma de nível superior, você não ter educação, porque muitas das vezes você não vê isso como valor, ou seja, uma premissa para ele conseguir um melhor posicionamento no mercado, né? Porque se você entendesse que o diploma iria agregar valor para ele empreender melhor, você talvez teria a motivação ou esse sonho de ter o diploma para poder me colocar melhor no mercado de trabalho ou ter um negócio mais rentável, lucrativo ou até melhor, mais competitivo. Já nesse aspecto da educação, nós temos a maior contingente no Brasil de empreendedores tem até o segundo nível, do nível médio, né? Então nós também não temos essa grande maioria do empreendedorismo por formação também empresarial. E aí um outro aspecto relacionado a isso é com relação à educação nas escolas, né? Hoje nós temos a grade curricular que ela tem uma possibilidade de você incorporar disciplinas optativas, né? Se a pessoa quiser ficar um tempo maior na escola, você pode incorporar na grade curricular. O Sebrae oportuniza para as escolas
a disciplina de empreendedorismo. Eu conheço o programa. Por meio do programa de educação empreendedora. E esse programa de educação empreendedora, ele tem as vertentes não só para quem está no ensino mais inicial, ou seja, no nível básico. Você tem as disciplinas de empreendedorismo para quem está no nível médio e para quem está no nível superior. Então, a grade de programação do Sebrae, que é a educação empreendedora, vai desde da criança, dos jovens empreendedores, até quem está realmente já com uma formação em curso, né? Porque também o médico não é formado para ter uma empresa da área de saúde, o psicólogo não tem formação para ter uma clínica como um negócio, A gente comentou isso aqui. o farmacêutico não tem formação para ter uma farmácia, um laboratório, o contador não tem formação de negócio para ter um escritório de contabilidade, mesmo as graduações também não têm a formação para você ser um empresário, além de um bom profissional. Você não tem a visão de ser um empresário do negócio em si. E essa também é um outro olhar que também traz um desafio muito grande. Porque às vezes a gente vai aprendendo fazendo, vivenciando a experiência entre erro e acerto. Mas podemos também ser a ponte que encurta essa jornada desse empreendedor. Porque, novamente, o brasileiro é o país com maior taxa de empreendedorismo. O Brasil é que tem a maior taxa de empreendedorismo do planeta, entre os países que foram ouvidos na pesquisa GEM. Então, além da gente ter o aspecto de trabalhar a educação como uma disciplina, isso é um trabalho constante, porque hoje eu posso dizer que no âmbito do estado de Mato Grosso, né, nós temos uma parceria forte não só com o governo do estado, para levar a disciplina de empreendedorismo para as escolas que são do âmbito estadual, mas também nas prefeituras. Então, nas prefeituras em que o Sebrae está presente, a disciplina de educação empreendedora está presente nesses municípios. Um outro aspecto que é interessante também com as instituições tecnológicas. Aqui no estado de Mato Grosso também o nível de educação técnica também está levando a disciplina de empreendedorismo para essas escolas tecnológicas. Tem alguma dificuldade para a implantação desse programa nas escolas municipais, por exemplo? Não, a dificuldade que eu diria é do ponto de vista de você ter a adesão da escola para com o programa, mas também porque o Sebrae prepara os professores, né? Então, de certa forma, nós não teríamos um ganho adicional para o professor. Né? O que a gente tem é dar a oportunidade para ele levar uma disciplina optativa para ele desenvolver dentro de sala de aula, dentro do seu plano de ensino, né? Então esse talvez seria um ponto para ser pensado de como você talvez reconhecer. Lógico que a gente tem as premiações com relação ao empreendedorismo na escola, mas muitas das vezes ele pode não ser suficiente para você ter a adesão, já que você está colocando ali muito mais um voluntariado do professor em levar a sua disciplina com aspectos do empreendedorismo. Né? A minha pergunta ela foi nesse sentido, porque de repente é só uma tarefa a mais para o professor, né? E acaba sendo, né? Mas como eu disse, o aluno, acho que a principal realização do professor é ver o aluno realmente progredindo nesse campo, né? Ele poder... Vou dar um exemplo de um trabalho exitoso que teve repercussão nacional. Nós começamos um trabalho com um dos municípios de Mato Grosso, né? Esse trabalho ele recebeu o nome de Recicla Verdinho, né? Começou lá em Campo Verde, né? Na época a prefeitura fazia parte do programa Cidades Empreendedoras. O que significa o Recicla Verdinho? Você tem a disciplina de educação empreendedora nas escolas. Então, como que você fazia para que você tenha a adesão das famílias e que dessas famílias a sociedade toda possa se beneficiar de um processo de transformação? O Recicla Verdinho, você reconhecia, pagava uma moeda social, chamada de verdinho, a cada quilo de material reciclável que o aluno levasse para a escola. Então, se levava alumínio, se levava plástico, levava papel, de resíduo dentro de casa, ele levava para os centros de coleta. Era pesado, ele recebia uma moeda social chamada de verdinho. Esse verdinho, as famílias utilizavam para comprar alimentos dos feirantes, nas feiras municipais, de hortifruti. Então a pessoa comprava alface, banana, tomate, cenoura, nessas feiras. E com esse recurso, o feirante ia na prefeitura e pegava o recurso financeiro. Então você fazia um envolvimento da cidade. Isso hoje
ganhou tanta repercussão que em todos os municípios que o Sebrae atende no estado, nós implementamos o Recicla Verdinho. Está funcionando ainda? Funciona. Quem é parceiro nosso no Recicla Verdinho é o Sicredi. Então o Sicredi remunera esse feirante por essa moeda social. Então ele é o agente financeiro. E nós já estamos levando o Recicla Verdinho para outros estados do Brasil. De como que você alinhou a educação ambiental para os alunos nas escolas, envolvimento com a sociedade, porque não só o pai, a mãe, mas outras pessoas que moram na casa vão contribuir para a coleta de resíduo. Esse resíduo é levado em centros de coleta, então você alivia a carga que podem estar indo para um aterro ou para algum outro destino, que talvez pode não ser o mais recomendável para esse resíduo urbano. Sim. Para as escolas que estariam fazendo ali, talvez até mesmo uma competição saudável, a escola que mais contribui para o seu município, então os diretores e professores estariam, de certa forma, com reconhecimento da sociedade, do município. As instituições que passaram a contribuir também nesse aspecto, não só para a formação desses feirantes, mas também para que eles pudéssemos ampliar cada vez mais o acesso desses feirantes a esse processo produtivo de inclusão produtiva. E o agente financeiro também com seu papel social de realmente fazer com que isso tivesse um valor monetário. Né? Então você veja como uma ação mobilizou a sociedade. Então hoje o Recicla Verdinho está no estado como um todo e começou a partir de um trabalho na educação empreendedor. Então esse é um trabalho que realmente tem um notório, tem ampla repercussão, porque você pode implementar hoje nos municípios, né? Os municípios, hoje o Sebrae está presente em 98 municípios do estado. 98. Esses 98 municípios, como que o Sebrae está presente neles? Com a lei geral, em 2006, Mato Grosso foi o primeiro estado no Brasil a ter 100% dos seus municípios com a lei geral aprovada. Então, além de termos a lei geral da micro e pequena empresa aprovada em âmbito de estado, nós temos a lei geral implementada em 100% aprovada em 100% dos municípios. Também tivemos a lei implementada em 100% dos municípios. O que quer dizer a lei geral? A lei geral tem várias políticas públicas de tratamento diferenciado para o micro e pequeno empresário. Um exemplo desse tratamento diferenciado é com relação às salas do empreendedor. Ou seja, é um instrumento que a prefeitura tem para facilitar o acesso do empreendedor aos serviços públicos municipais que estão relacionados ao seu negócio. Nessas salas do empreendedor, o Sebrae prepara esses profissionais da prefeitura para poderem realizar o atendimento, seja para um plano de negócio, seja para uma orientação empresarial, para algum negócio que esse empresário possa ter, ou muitas das vezes para aproveitar as oportunidades que o município também oferece, porque o Sebrae também faz escutas e pesquisas para identificar as principais oportunidades que os municípios têm. Isso é importante, né? Então o Sebrae está na sala do empreendedor. Além da sala do empreendedor, o município também tem um agente de desenvolvimento. Esse agente de desenvolvimento é um profissional da prefeitura que fica constantemente monitorando as demandas desses empreendedores, para que possam ser propostas políticas públicas no município. Além das legislações como de conhecimento da Lei de Liberdade Econômica, a Lei da Inovação, podem ser propostas outras legislações no âmbito municipal para facilitar esse ambiente favorável do empreendedor no município. Então esses são alguns instrumentos que a Lei Geral facilita para o empreendedor. Outro aspecto interessante é por meio das parcerias também. O Sebrae, lógico que seria muito hercúleo, né, esse trabalho, né? Porque nós estamos falando de um estado em que mais de 90% do seu universo empresarial são de pequenos negócios. Para vocês terem uma ideia, hoje no estado nós temos um pouco mais de 420 mil empresas. Dessas 420 mil, 390 mil são de pequenos negócios, ou seja, MEI, ME e PP. E esses clientes são clientes do Sebrae. O Sebrae está ali para atendê-los, né? Seja de forma presencial ou até mesmo remota, pelos nossos canais de atendimento, né? O 0800, o WhatsApp, né? O nosso portal de atendimento, os nossos agentes, a rede estendida do Sebrae, que a gente também tem uma rede estendida, não só com as prefeituras, mas também com outros parceiros, seja associações comerciais empresariais, CDLs, sindicatos e outras modalidades de parceria, para que o Sebrae possa realmente estar presente, disponível para esse universo empresarial. Mas além dessa clientela, o Sebrae também atende
as grandes empresas, as médias empresas, nossa cadeia produtiva. Então, se a gente tem uma grande empresa produtora de bebidas, ela industrializa bebidas. Então, o Sebrae pode fazer um trabalho com as grandes empresas para preparar o ponto de venda dessa grande empresa, que são distribuidoras de bebidas, ou supermercados, que também são pontos de comercialização dessa indústria de bebidas. Ou muitas das vezes eu tenho um frigorífico, que também tem os seus pontos de distribuição, mas também o frigorífico pode também ter um trabalho do Sebrae preparar o produtor rural para fornecer para esse frigorífico, seja de frango, seja suíno, seja de carne, ou outro tipo de proteína animal, pescado, né? Então a gente tem essa diversidade de poder atender por meio das parcerias. Um outro aspecto bastante interessante de comentar é que nos nossos canais de atendimento remoto, e a gente, talvez isso entrou na nossa cultura, né, o atendimento remoto por meio da pandemia, né? Então, ampliou bastante isso, né? Ampliou, e de certa forma a gente teve uma capacidade de estar presente 24 horas do dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano, disponível para a nossa clientela, é que nós temos uma grade de formação, né, no EAD do Sebrae. Então hoje existem vários treinamentos gratuitos em que a pessoa pode acompanhar pela internet, né, não só na gestão propriamente dita, mas também de estratégias mercadológicas, de estratégias de marketing digital, temos webinars, então temos vários eventos, até rodadas de negócios online a gente faz, conectamos compradores de outros países com vendedores de Mato Grosso, porque a internet nos facilitou encurtando distâncias, né? Então facilita muito. E se tratando de Mato Grosso, te interrompendo de novo. Gosto de interromper, mas aí eu perco a pergunta. Tudo bem, claro. E se tratando de Mato Grosso, um estado muito grande, né? Igual você falou, tem um número gigante de exportação, mas nós também temos um número muito gigante de pequenas empresas, igual você acabou de colocar. Esses atendimentos, eu vejo muita resistência do pequeno empreendedor, do micro, do MEI, de receber as assessorias que... Eu falo porque uma vez eu recebi um projeto do Sebrae pela Associação Comercial, um projeto 0800. A gente tinha 50 empresas para receber assessoria, levar informação, buscar melhoramento, os resultados da empresa, e a gente encontra alguma resistência com essas pequenas empresas para esse tipo de informação, que é a que a gente está falando da educação empreendedora, né? E eu, assim, em se tratando de Mato Grosso, você acha que é diferente em outros estados ou é só por aqui mesmo? É diferente na capital, por exemplo? Porque eu não conheço isso em outras regiões, por falta de vivência até, mas como o Sebrae, você acha que é só aqui, é uma questão cultural, essa resistência? Tem como mudar isso? A relação de um negócio, ela é muito baseada na confiança, né? E muitas vezes quem está começando, às vezes tem cautela, né? Porque ele está falando da essência do negócio dele, né? Às vezes ele tem a fórmula da Coca-Cola. Alguém tem a fórmula da Coca-Cola? Ninguém tem. Não é compartilhado. Então, muitas vezes, o empreendedor ele tem também as suas fórmulas. Ele também fica com receio de compartilhar. Porque às vezes ele tem uma ideia tão inusitada, tão diferente, que você precisa chegar e conversá-lo, né? Ganhar confiança, para que essa ideia ela pode ser materializada, né? Colocada no papel, para que a gente possa realmente construir essa jornada, que muitas vezes é uma ideia tão inusitada que às vezes se torna difícil, porque às vezes nós não temos nem matéria-prima, nem tecnologia ainda disponível aqui. E como fazer acessar essa tecnologia? Né? Talvez fazendo aproximação com esses mercados mais maduros, né? Então eu entendo que talvez tenha algumas questões muito relacionadas à questão da cultura, né? Já que nós temos uma população muito miscigenada, né? É isso que quer dizer. E a cultura nossa nós estamos ainda na reserva de mercado, de tratar ainda muito observando, né? Eu peço até desculpa, assim, você faz uma analogia tão grande dentro do seu nível de informação tão grandioso e fabuloso, e para eu te trazer para uma pergunta tão simples, tão assim, do chão da fábrica. Mas é que a gente, eu vejo assim, Júnior, a oportunidade que a gente tem do alcance local do nosso podcast, por enquanto, né? Da gente exatamente promover essas transformações que eu percebo aqui, né? Como eu costumo dizer, eu sou filho de família centenária na minha cidade,
E nós culturalmente temos isso, né? Essa rejeição à informação, ao avanço tecnológico. O que é novo. O que é novo, né? Eu falo isso por mim. Montei a minha empresa e o quanto eu resisti. Eu já falei isso aqui no podcast, vou repetir até para você. O Sebrae transformou a minha vida. Quando eu fiz o Empretec, depois daquilo é um divisor de águas na minha vida. Antes e depois. Eu sou o antes e depois. Antes e depois. Eu, a minha empresa e minha família, porque aquilo transformou mesmo. É lógico que depois vieram outras informações, mas isso tudo foi a primeira aceitação, né? Sim. De informação e conhecimento. Porque eu falo, eu tenho um talento, né? Que a gente estava comentando aqui outro dia. Eu sei fazer. Mas será que eu sei mesmo? Será que eu consigo fazer isso com tamanha perfeição para se transformar num negócio de qualidade, né? Ô Félix, e te interrompendo aí, ainda nesse assunto, nós trouxemos aqui o Mário Gazin, um dos últimos episódios aqui. E ele falou, ele deu até um corte no Instagram bem legal lá, que ele falou, gente, persista com o seu negócio. Você, na primeira dificuldade, o que eu mais recebo é pedido de ajuda de pequenos empresários que estão, primeira dificuldade, já fechar as portas, vão montar outro negócio em outra área. Não, se você sabe mexer, por exemplo, você trabalha com salão de beleza, você monta um negócio na sua área. E quando eu perguntei para ele, nós fizemos uma pergunta assim, o que você deixa de recomendação ou conselho para o pequeno empresário que está enfrentando uma dificuldade? A primeira coisa que ele falou, procura o Sebrae. Ah, verdade. A primeira coisa que ele falou, procura o Sebrae. E aí eu entro na pergunta que eu queria fazer para você. Qual a sua percepção, né, o principal gargalo dos clientes Sebrae que vão pedir ajuda para o Sebrae? É tecnologia da informação? O que tem sido um grande gargalo, uma grande dificuldade, assim, qual tem sido a maior dificuldade? Certo, eu já respondo sua pergunta, Tá. Mas aí voltando na reflexão, eu entendo que o Empretec foi realmente um divisor de águas na sua vida, e essa questão do novo, né? O novo sempre traz um frio na barriga, porque é um desafio você navegar por mares ainda nunca navegados por você, mas pode ter sido navegado por outros. E você compartilhar com outros empresários que estão talvez em outros níveis de maturidade, de desenvolvimento, facilita muito, porque em Empretec você não está sozinho. São empresários de vários segmentos que estão ali compartilhando talvez os dilemas e talvez as principais questões que trouxeram êxito para elas. Lógico que com a facilitação de profissionais com notório saber e reconhecimento nessa área. Porque o Empretec, ele desenvolve, e aí é importante, né, só colocar para o ouvinte, o Empretec é uma solução da ONU, né? Quando foi construída a metodologia do Empretec, ela foi destinada aos países pós-guerra mundial. Porque as pessoas estavam muito pessimistas, não tinha autoconfiança, estavam ali passando por uma depressão psicológica, porque era terra arrasada. Sim. Então, como você preparar aquelas pessoas, aquela população, para que pudessem realmente reconstruir um país? Muitas das vezes do nada. Então, o Empretec ele foi modelado ao longo dos anos, e no Brasil, quem é o gestor dessa metodologia é o Sebrae. E ele desenvolve 10 características empreendedoras, que foram mapeadas pela ciência ao longo dos anos. Persistência é uma característica empreendedora. Eu tenho as 10 características com um cartazinho na minha vida. Isso. Eu lembrar todo dia. Correr risco calculado é uma característica. Ter redes de contatos é uma característica. Então, todas essas características são potencializadas em você. Porque todo mundo tem. Pode estar adormecida. Então, essa vocação que o brasileiro tem pela sua característica, pela sua criatividade, mas principalmente pela sua diversidade cultural, colocam numa posição de vantagem comparativa no empreendedorismo muito forte. Agora, precisamos ter um ambiente para que favoreça com que esse empreendedorismo ele venha com força. E aí, respondendo à pergunta, né, o que nós poderíamos estar colocando além dessas soluções para alavancar e colocar o empresário para poder acessar, né, considerando as suas principais vamos dizer assim, demandas, né? Uma delas, lógico, que nós estamos numa situação conjuntural que o Estado tem. Mato Grosso hoje é o desvio padrão do Brasil. O que eu quero dizer desvio padrão? Enquanto temos alguns estados que ou chegaram na estagnação,
ou estão com um ambiente um pouco mais deprimido. O estado de Mato Grosso é um estado em franco crescimento. Temos muito ou quase tudo por construir. Cidades que estão Brasil, nascendo. O seu Mário falou que o Brasil está em construção, tem muita coisa para explorar. Então, nós temos aí um movimento e um momento muito especial do Estado, com investimento logístico. Então, você tem investimento em aeroportos, terminais rodoviários. Então, nós estamos com a duplicação da BR-63 e agora o Estado reassumiu novamente. Então, investimento na área de logística, que é fundamental para o desenvolvimento. Tem três questões que são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer nação. Pessoas com prontidão, capacidade para poder empreender. Então, a educação e a formação do empresário é muito importante. Oferta de energia. Ou seja, sem energia você não consegue, por mais que você queira. Você tem pessoas e tem infraestrutura logística, mas não tem energia, é um gargalo. Internet. Então você tem que ter energia, né? Outro, que é com relação a investimento logístico. Então você tem pessoas, energia e investimento logístico. Quando eu falo logística não é só rodovia. Logística você está falando de conectividade. Conectividade aérea, terrestre, fluvial dos nossos portos, mas tecnológico. Então, conectividade é um fator preponderante. Então, nós temos o Estado conectado, é importante. Conectado territorialmente, com rodovias, estradas, ferrovia. Então, nós estamos com ferrovias, investimento em aeroportos. Então, isso vai colocar Mato Grosso num outro patamar. E que se nós não estamos aí acompanhando o desenvolvimento, nós temos que correr porque vai vir muita demanda. E é muito importante que a gente tenha isso muito claro, porque que essas demandas sejam ocupadas por mato-grossenses, ou aqueles que escolheram morar aqui, brasileiros que escolheram morar aqui. Exato. Porque, inevitavelmente, nós vamos ter estrangeiros aqui, ocupando espaço que outrora são de brasileiros. Sim. Um outro ponto importante para a gente... e também é um fator preponderante. Quando a gente fala de pessoas, né, quando eu falei o primeiro item que é pessoas, educação, é a gente nos apropriar do nosso ativo cultural. Por quê? Nós estamos num estado miscigenado. Quando a gente fala de bioma Pantanal, por exemplo, nós temos que considerar os povos tradicionais, as comunidades indígenas, os quilombolas, o pantaneiro que está aqui, os latinos que vieram para cá, que vieram ocupar essa área, os sulistas que vieram para cá, as pessoas que vieram do Nordeste, ou seja, tivemos uma miscigenação cultural, isso é nosso patrimônio, que precisa ser preservado como um valor de negócio. Então, esse ativo cultural, ele entra como uma vantagem comparativa, porque é algo que nós temos, que nós podemos agregar valor. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala assim de relações comerciais, nós não falamos que 95% de tudo que Mato Grosso tem é exportado? O quanto essas empresas, essas tradings que têm filial aqui estão apropriando o seu negócio, o ativo cultural? Por exemplo, trocas protocolares. Nós recebemos delegações de europeus, asiáticos, norte-americanos aqui. O quanto é apropriado para essas visitas que temos do ativo cultural? Nossa cultura, nossa economia criativa, como um valor de negócio. A nossa iconografia. Nós precisamos fazer um trabalho de branding para que as empresas do Mato Grosso também utilizam na sua estratégia comercial de marketing a iconografia de Mato Grosso. Nós temos espécies de animais e plantas que só tem aqui, não tem em nenhum lugar. Temos metade da população de aves do Brasil no estado de Mato Grosso. Então temos uma diversidade muito grande que deve ser agregada como valor para os negócios que estão aqui, já que nós estamos falando em negócios internacionais. Porque se a gente não começa a fazer esse movimento, o jovem, a pessoa que está ali ainda em idade de alfabetização, ela não se apropria disso como um valor para que ela possa utilizar isso como um negócio. Ou não tem orgulho de dizer, sou pantaneiro e eu contribuo não só para a preservação do bioma Pantanal, mas para o desenvolvimento econômico local do meu município. Ou vou além, quando a gente fala de pequeno negócio, né? Nós temos um estado continental, como você colocou.
É um estado grande. Tem municípios que tem mais de 200 quilômetros um do outro. Mas durante esse trajeto de carro, você vai ver um pequeno empresário. Ou é uma borracharia, ou é um bar. É alguém que está desenvolvendo uma atividade empreendedora. E esse empreendedor precisa dizer, sou um pequeno negócio e a economia do meu estado passa por mim. Sou importante para a economia do meu estado. A gente também costuma falar o seguinte, que as prefeituras, as cidades, os municípios, elas sobrevivem sem grandes empresas. É importante a grande empresa? É, não tem a dúvida para o desenvolvimento. Mas o pequeno negócio é fundamental. Porque sem o pequeno negócio não tem cidade, André, não tem padaria, não tem farmácia, não tem supermercado, não tem borracharia. Eu encaixo uma pergunta seguinte. Você falando sobre estratégia, logística, conectividade, isso tudo muito interessante, mas você acha que ou você percebe que as gestões que passam, né, os gestores do executivo, tanto do estado quanto do município, eles têm essa percepção para fazer algum tipo de programa de governo? Porque eu não vejo que há esse tipo de percepção dos nossos gestores, e talvez a gente não saiba nem votar em programa de governo e às vezes fica brigando por partido político e essas coisas não acontecem da forma como você colocou. Uhum. Por essa falta de formação política, de visão política do eleitor, né? O que eu posso opinar? Falo dado de realidade hoje, né? Eu acredito que tem, tanto é que eu estou vendo acontecer, né? E não viria, pelo menos nesse tempo que eu estou na jornada, né? Já passei dos 40, então eu vejo como algo assim, extremamente planejado. Você não veria isso se não estivesse planejado. Outro ponto interessante que vale a pena mencionar, no âmbito do governo estadual, uma das prioridades que foi colocada pelo governo é de trabalhar a eficiência operacional, ou seja, eficientizar a máquina pública, para beneficiar isso em serviços para o cidadão. Tanto é dado de realidade que eu acho que o Estado foi até premiado e reconhecido nacionalmente pela evolução que tem feito na área de tecnologia, na área de serviços digitais. Hoje você acessa serviços do cidadão em aplicativo. Você consulta vários. Acho que existe o MT Cidadão. Você aplica um aplicativo que você acessa serviços públicos pelo celular. E não é a realidade em todo o estado. As prefeituras hoje, existe um indicador que a gente monitora, né, do ponto de vista do quanto o ambiente está sendo favorável para os empresários. Tem prefeitura hoje do estado que você abre empresa em 30 minutos. Você tem indicador? Lógico, tem cidades que ainda demoram uma semana, talvez. Uma dificuldade de acesso, que é conjuntural do município, seja pela sua distância ou por outros fatores. Mas hoje é dado de realidade. Tem município que em 30 minutos você abre a empresa. Em 2 horas você consegue fechar a empresa. E são instrumentos de política pública na mão do Estado, né, pela junta comercial, por exemplo. Um outro aspecto extremamente positivo é com relação à acessibilidade a serviços financeiros. Por quê? Nenhuma ideia ela se materializa se você não tiver investimento, seja de capital próprio ou capital de terceiros. Muitas das vezes a gente pode não ter capital próprio. E quem que a gente iria recorrer de imediato? Um agente financeiro. Então hoje você tem linhas de crédito para esse empreendedor com juros muito subsidiados, em que o empreendedor pode estar acessando esse crédito para poder dar luz ao seu negócio, à sua ideia de negócio. E o Sebrae está junto com ele nessa jornada para ele empreender. Outro aspecto muito interessante é do ponto de vista da informação. Hoje, eu vejo que nós temos um estado com as informações. Hoje, se você precisa de informação para trabalhar a aproximação com um investidor, você consegue rapidamente levantar informações do estado. Você tem os dados disponíveis. E isso é muito importante do ponto de vista de você colocar também esse conhecimento à disposição de quem quer empreender. Então você tem hoje acesso a essas informações. Interessante também que os investimentos que estão sendo colocados, né? Eu faço aqui um exemplo também, né? E que pelo menos eu tenho visto muito o governador mencionar, da cadeia produtiva do turismo, que falar diretamente aqui com especial com o município de Castres, né? Que é um município que depende muito do turismo.
Em âmbito de turismo, né, o turismo hoje como atividade empresarial e aqueles atividades, principais atividades econômicas, a gente no Sebrae tem um acompanhamento, né? São 53 atividades empresariais diretamente ligadas ao turismo. Se a gente for fazer externalidades, outro dia o secretário Felipe Velaton até me passou que chega a um pouco mais de 500. Ou seja, então daquelas 1.500 atividades econômicas, pelo menos 500 se beneficiam do turismo, da atividade do turismo. Direto ou indiretamente? Direto ou indiretamente. Só se a gente considerar 53 atividades empresariais, nós chegamos a um universo de 30% do universo empresarial do Estado. Quase 180 mil empresas que estão ali diretamente ligadas com o turismo. Aí você veja quanta atividade do turismo contribui para inclusão produtiva das pessoas, porque você democratiza o acesso, porque muitas pessoas se beneficiam. Seja em bar, restaurante, agente de viagem, operadores de turismo, transporte, locadoras, cerimonialistas, organizadores de eventos, ou seja, tem muitas atividades empresariais. E o Estado é um Estado com muitas oportunidades ainda, porque nós ainda temos muitas descobertas, né? Recentemente descobriu-se uma oportunidade turística como uma gruta, por exemplo. Por quê? Precisamos explorar, mas precisamos também conscientizar o proprietário daquela área para poder gerar atividade econômica daquela ativo ou daquele equipamento. Né? O investimento turístico que está sendo feito no Estado, o aeroporto é um fator, a rodovia é um outro fator, mas precisamos ter os equipamentos. O governo do Estado está investindo recursos para a construção do Parque Novo Mato Grosso. Imagine só, daqui a pouco nós podemos ter shows internacionais aqui. Imagina Mato Grosso sediando um Rock in Rio. Rock in Rio Pantanal. É um atrativo de consumo gigante. E Mato Grosso já ocupa destaque nos noticiários internacionais pela sua produção de alimentos e commodities, pela segurança alimentar, pela produção sustentável. Mas nós queremos ocupar em outras manchetes também, como turismo, como a resiliência do Mato Grossense, dos seus ativos culturais. Vou dar um outro exemplo, né, de povos tradicionais que podem empreender. Tem um trabalho que o Sebrae desenvolve na região de Campo Novo dos Parecis. Nós temos ali 8 comunidades indígenas que estão sendo atendidas por um programa do Sebrae, na linha étnico-ecoturístico. Ali nós construímos já roteiros turísticos naquelas comunidades. Hoje temos aquela população, era uma população que estava reduzindo ao longo do tempo, porque os jovens não vinham perspectiva de estar ali naquelas áreas das comunidades. A partir desse trabalho, hoje nós temos mais de 1.200 famílias que estão ali se beneficiando desse trabalho no turismo. No turismo de experiência. A pessoa vai lá e vivencia a experiência dos povos indígenas ali. Das suas tradições, dos seus saberes, da alimentação, da rotina, de entender a conexão espiritual com a natureza, sem contar as belezas naturais que o próprio destino tem. Isso como turismo. Então veja que temos muita coisa para se fazer, mas precisamos que os empreendedores tenham essa percepção de que nós precisamos ocupar esses espaços, que as oportunidades elas existem, mas precisamos ter, e a gente é muito otimista, né? A gente é positivista, né? Depende de nós, o Empretec nos ensina, Sim. Depende de cada um de nós fazer. O que está nos movendo? Como eu disse, a pesquisa sinaliza que o brasileiro, como segunda principal motivação, e a primeira é natural, que é buscar a sua subsistência, a renda, a segunda é poder transformar positivamente o ambiente, suas comunidades. E isso é algo de muito orgulho para o brasileiro. Ou seja, o brasileiro não é o problema, o brasileiro faz parte da solução. Eu ia até né? te perguntar isso, se tecnicamente, não a instituição, mas você particularmente, levando-se em conta esses números aí, que o brasileiro tem essa característica empreendedora, isso é bom ou ruim? Porque se a gente pega que o brasileiro tem a característica empreendedora e nós não somos um país tão desenvolvido em muitas áreas como tecnologia, né, em relação a outros países, por que a nossa característica empreendedora ela é tão acanhada só para a nossa subsistência, como você mesmo colocou,
E eu também costumo dizer que, na grande maioria, nós somos empreendedores por conveniência. Você acha que há alguma ligação entre essas coisas? Eu vou te dizer, inclusive, a minha percepção do que vai alavancar, ou seja, o que seria a mola propulsora para a gente aproveitar esse empreendedorismo brasileiro, né? Como eu disse, a minha jornada dentro do Sebrae, ela começou na área de educação, mas ela logo migrou para a área internacional. Na época, entre os anos de 2005 e 2008, nós fizemos um programa na área internacional com o governo do estado na época, na gestão do governador Blairo Maggi. O que era esse programa? Oportunizar acesso internacional para o empreendedor mato-grossense. Por quê? De nada adianta você ter a característica empreendedora, ter o que são fatores competitivos: energia, conectividade, logística e energia. Se você não tem a visão, se você não tem a liderança, então você precisa, e nós, instituições de apoio, associações, sindicatos, federações, de contribuir para o desenvolvimento dessa liderança, dessa visão de negócio. Porque a gente só consegue entender uma oportunidade se a gente tem a visão para entender que ela é uma oportunidade. Senão ela é algo, e para mim não tem qualquer conexão. Sim. Então, a capacidade de enxergar a visão, ela é por meio do compartilhamento de informação, do conhecimento e de experiências. Então, eventos em que a gente promova trocas e conexões faz parte de uma estratégia do Sebrae. O Sebrae tem um programa que chama-se Polos de Liderança, que é formar líderes empresariais para que possam aproveitar essas oportunidades, para que ele enxergue as oportunidades. Ao longo desses anos que eu mencionei, eu devo ter acompanhado um pouco mais de 600 empresários para fora do Brasil. Se não mais. Não cheguei a fazer a conta. Mas foram muitos empresários para vários países trabalhar a visão de negócios. E hoje, fazendo a avaliação desses que foram, eles estão em outro patamar porque conseguiram aproveitar as oportunidades. Tem empresários hoje que fazem negócios internacionais a partir de um trabalho como esse, sem ter que precisar continuamente sair do Brasil, porque ele já entendeu como fazer, conseguiu implementar. E são trabalhos que necessariamente não estão relacionados só para comprar e vender, mas também vivenciar a experiência da transformação, ou seja, ver como comunidades desenvolveram. Vou dar um exemplo. Nós estamos com uma missão agora indo para a Colômbia. Então, assim, o que teve pulo do gato com a Colômbia? Medellín, já que nós estamos falando cartel, narcotráfico, crime organizado. Foi por meio da educação, mas principalmente da sociedade se apropriar disso como um valor. E hoje a Colômbia se reposicionou no mercado da economia criativa como um grande player. Assim como o Peru, na gastronomia e no turismo. Imaginem, o Peru recebe mais turistas internacionais do que o Brasil. Com toda a diversidade de ativos que o Brasil tem. Mas talvez nós não estejamos comunicando muito bem. Ou fazendo com que esse turista estrangeiro tenha preço aquilo que nós temos para oferecer. Mas isso tudo faz parte de uma estratégia, mas principalmente de uma visão de negócio. Também é muito importante a gente compartilhar a visão. Então nós vemos muitas das vezes empresários que estão caminhando. Às vezes a gente pode aprender com ele, às vezes só na observação. Então isso talvez seria um diferencial. Nós temos a capacidade, temos os recursos naturais, ativos culturais, temos a capacidade empreendedora, mas muitas vezes nos falta a visão de aproveitar essas oportunidades. E isso talvez é o principal desafio hoje nosso, né, de fazer a classe empreendedora, os empreendedores como um todo, enxergarem essas oportunidades, com essa visão, né? E a gente tem partido muito com a inteligência de dados, ou seja, trabalhar informações, trabalhar números, trabalhar de forma bastante palatável, para uma linguagem mais acessível, para que as pessoas possam se apropriar desses conhecimentos, porque é uma questão só de acesso. Né? Então, quanto mais a gente poder dar acessibilidade para as pessoas para essas informações, as coisas vão acontecendo.
O André, nós estamos cortando, o papo tá muito bom, nós estamos com o horário um pouco Uma apertado. aula, né? Uma A aula aula tá muito boa. sensacional. Eu gostaria só de pedir para o Félix fazer a última pergunta sobre o nosso assunto. Nós estamos conversando sobre os free shops. Não. Estamos na iminência de se tornar uma grande realidade, né? Uhum. Até tão recente a gente teve uma reunião onde eu tive a oportunidade de ver uma aula do André. Hoje é a segunda aula que eu tô tendo aqui, viu? Brincadeiras à parte, André. Você está na cidade hoje por um propósito, que é o Sebrae, né? Por acaso, tem esses propósitos gigantescos de transformação que a gente está falando aqui. E eu, como cacerense, estou numa felicidade gigantesca. Nesse sentido do Sebrae abraçar essa possibilidade da gente ter a idealização desse pacote Cidade Gêmea se transformar nos free shops aqui, né? Como que você vê isso? Eu não sei se você conhece bastante a realidade de Cáceres, a similaridade com a fronteira aqui com a cidade vizinha de São Matias, no país vizinho, né? Como é que você vê, como é que você percebe isso? O que você tem de bom para falar para nós? Sim, conheço a região, tá, Félix? Já tive a oportunidade. Num desses trabalhos que nós fizemos com o governo Byron, só para exemplificar, nós tínhamos uma oportunidade de estarmos indo para a Bolívia, né? Nessa abertura ou proximidade com os países sul-americanos, né? Na época, o governador havia pensado a gente fazer uma missão, né, de empresários para a Bolívia. Nesse trabalho, vamos imaginar que tínhamos começado com 30 empresários. A adesão foi tão grande que de repente 30 já tinha 40, depois de 40 aumentou-se para 50. Daqui a pouco chegamos com um avião fretado, com 173 empresários indo para a Bolívia. De tema tão estratégico para os empresários na visão deles. Ou seja, o empresário ele anseia essa aproximação com os povos sul-americanos, até porque nós temos uma fronteira seca com a Bolívia. E precisamos ocupar essa fronteira seca com atividades empresariais. Atividades empresariais essas que geram emprego e renda para as pessoas que estão ali. Porque essas pessoas é que vão realmente fazer a segurança da fronteira, porque elas vão estar ali empreendendo. Porque se você não tem atividade empresarial, a fronteira também fica livre. E aí, pegando como exemplo a própria ZPE, né, que já é um ativo do município, e que também está agora em vias de fato, né, a gente partir, porque a área ali, a administração, da própria Receita já está pronto. Né? E talvez a oportunidade de você trabalhar com as lojas francas, talvez seria uma saída bastante assertiva para a ZPE. Até porque nós estamos falando de um município em Cáceres que está no bioma Pantanal. É margem do rio. O rio passa ali próximo à área da ZPE. Né? Então, e hoje a discussão no planeta é das atividades empresariais de baixo carbono. Então, que indústria você vai ter de baixo carbono para ocupar a ZPE? Ou vai ser área de serviços, tecnologia da informação, educação, centros tecnológicos, equipamentos, né? Mas uma outra solução seria talvez centros de distribuição. O Estado perdeu ao longo dos anos alguns centros de distribuição de algumas empresas que perderam competitividade pela distância logística dos grandes centros. Mas seria a oportunidade de a gente reocupar o estado de Mato Grosso com esse centro de distribuição. Não só para fornecer para as lojas francas que vão se instalar na cidade de Cáceres, ou das empresas que vão aderir a esse movimento das lojas francas, mas como nós falamos do turismo, e o turismo é uma atividade empresarial de baixo carbono, e nós podemos agregar não só o turismo de pesca... A famosa indústria limpa, né? A indústria limpa, mas não só a indústria de pesca, né, atividade esportiva, né, o turismo de pesca, o turismo de esporte, náutico aqui na região, mas o turismo do Pantanal, já que nós estamos inserindo o Pantanal. E o Pantanal é conhecido no mundo inteiro. Sim. E tem um apelo do turista para vir ao Pantanal. E você tendo um adicional para o turismo de compras, você traz uma solução
para esse território que congrega um grande número de municípios aqui ao redor de Cáceres. Então nós não estamos falando só da cidade de Cáceres, nós estamos falando do conjunto do território, ou seja, da região de Cáceres. Então quando a gente está falando do desenvolvimento territorial dessas cidades, porque muitas das vezes a pessoa pode estar recebendo esse turista lá e vir fazer compra em Cáceres. Lembrando que lojas francas, free shoppings, é para o turista em trânsito. Então não estamos falando de coisas pesadas ou coisas grandes, é coisas que cabem na mala de um viajante. Vou pegar como exemplo externalidades, né? A gente sempre vê como exemplo, né? Hong Kong. Hong Kong é uma rocha no meio do oceano. E ela é uma zona especial. Lá está ali o porto, que talvez seja o principal carro de movimentação daquele ativo, mas temos os serviços tecnológicos, serviços financeiros, serviços educacionais, numa rocha. Ou seja, tem população vivendo ali e empreendendo ali. E nós temos muito mais recursos naturais do que aquilo lá. Pega Dubai. Dubai, além do petróleo, que está em vias de acabar, transformaram aquelas areias do deserto em ativos de serviços, de entretenimento, de saúde, serviços financeiros, agregando com o turismo. Então, além do turismo de compras, você tem o turismo de negócios e tem aqueles ativos e serviços que estão lá, inspirando a humanidade além do tempo. Vou pegar um outro exemplo que talvez seja o mais próximo da gente. Panamá. Um país pequeno, com um relevo muito recortado, não tem planície ou planalto para você fazer plantação em larga escala. O que você tem lá? Um porto. O porto de movimentação de cargas. O canal de Panamá, que movimenta a maior parte das receitas, mas você também tem o centro de distribuição, na Zona Franca de Colón. Não é indústria de transformação. São distribuidoras de roupa, calçados, perfumarias, equipamentos eletrônicos, que estão ali operando aquele terminal ali, aquela área. E talvez essa seria uma solução para a ZPE. E paralelamente a isso, você tem a atividade empresarial das empresas. Por quê? O que é importante colocar? Do ponto de vista de decreto legal, isso já está até superado, né? E a Receita Federal controla isso aí. Você está trazendo para a legalidade, muitas das vezes, um comércio que já existe no trânsito de fronteira. Sim, porque as empresas que vão comercializar ou vão aderir às lojas francas, elas vão passar a ser monitoradas. Vai reduzir o tal do descaminho, né? E além do descaminho, você tem ali um ganho secundário, como eu bem disse. Quem vai ser o fiscal? O próprio empresário. O próprio empresariado que aderiu a esse movimento, ele vai ser o fiscal. Ele vai estar ali acompanhando. Porque nós vamos estar ali numa oportunidade para o estado de Mato Grosso como turismo de compras, assim como quem vai para Pedro Juan Cabaleiro, não é nem no lado de cá, no lado de lá do Paraguai que a gente vai lá fazer compras. Mas toda a área hoteleira de quem recebe está aqui também se beneficiando. Então nós temos uma possibilidade muito grande. E aí, um outro aspecto, como condomínio de negócios, a ZPE vai ter algumas vantagens para esses empresários que se instalarem lá. Além de ter a moeda internacional, né, você tem o câmbio em moeda estrangeira, podendo estar sendo feito lá. As empresas também que estarão lá consumindo, estarão também com acompanhamento. André, deixa eu ver se eu entendi, sem te interromper, mas já te Lógico. interrompendo de novo. Você está falando aí sobre centro de distribuição. Então você está visualizando a ZPE como uma outra possibilidade de negócio, não mais como industrialização. É isso que eu entendi? A meu ver, sim. A meu ver, sim. Porque o que acontece, Félix? Para você construir qualquer planta de negócio, você tem um investimento. Então, primeiro você tem um capital que você está ali implantando uma indústria. Para você ter diluído ao longo do tempo o retorno para aquela indústria. Se nós não tivemos investimento até hoje, é porque eventualmente alguma indústria não visualizou oportunidade na região. Exato. Não sinalizou. Então o que nós temos como oportunidade é com o centro de distribuição. Que nada mais é você criar galpões, armazéns para acomodar os produtos que estarão em trânsito. Em trânsito aduaneiro.
Você faz uma importação de carga que pode vir eventualmente da China e chegar pela Bolívia, ou eventualmente essa mercadoria que pode vir por trânsito aéreo. E o produto que é item de bagagem de viajante, você pode transportar com carga aérea. E aí tem um outro aspecto bastante positivo. Além da desoneração com o ICMS no estado, que já acontece para quem vende no free shop, então não é que nós estamos tendo prejuízo, é que quem é viajante já compra no free shop em São Paulo ou em outros lugares. Nós teremos a oportunidade de trazer essa pessoa para cá, para comprar aqui, para esse turismo que vem para o Pantanal. E ele gastar no município, investir no próprio município, no território. Além disso, para as empresas que querem entrar nesse segmento, ou seja, você oportuniza com o centro de distribuição a produção local. Então, eventualmente, eu tenho uma fábrica que pode estar em Campo Novo, Parecis. Ele botar um centro de distribuição com diferimento de ICMS para fornecer para as lojas francas. Eu posso ter uma empresa... Não, eu posso ter uma indústria que está em Sinop que produz o seu produto lá e monta um centro de distribuição na Zona Franca, na ZPE, para fornecer para lojas francas. Então você está escalando ainda mais uma produção que já existe no estado, ocupando o condomínio da ZPE. Também tem essa perspectiva. Então tem para os armazéns de quem está de fora para poder vir comercializar, que eventualmente são marcas internacionais, que já não tem fabricação aqui mesmo, porque o turista também vai atrás das marcas nacionais. Mas nós temos uma grande oportunidade de colocar as marcas. Lembra que nós falamos dos ativos culturais, de branding, da iconografia? Nós temos a oportunidade de colocar as marcas mato-grossenses para serem distribuídas para as free shops. As fragrâncias, óleos naturais, coisas que Mato Grosso tem. Quantos empreendedores estão na região de Alta Floresta, na região ali, vamos dizer assim, no bioma amazônico, que trabalham com óleos essenciais, que podem estar ali ofertando essas essências e óleos essenciais nas lojas francas. Então você está fazendo com que a economia gire no próprio estado. Essa é uma boa visão estratégica para solucionar esse sonho de 40 anos que é a ZPE, né? Eu tenho até brotoejo quando falo isso. Eu sei. Mas enfim, não é que eu sou contra. É porque isso foi transformado num palanque político de muitos anos, né? E aí quando estrategicamente a gente tenta falar, por exemplo, das lojas francas, que eu estou falando aqui do free shop, né? As lojas francas, eu tento não relacionar os assuntos exatamente porque entra na descrença popular, no descrédito político e vira uma coisa que parece que é impossível de ser realidade. Mas essa é uma boa solução, tá? Interessante. Sim. Vejo como uma boa solução. E fala com conhecimento de causa, tá? Sim. Com certeza. Muito bom. Mais alguma coisa? O que ele tem de informação, acho que tem muito mais, né? Demais. Nós é que estamos sem pergunta agora. André, então gostaríamos de agradecer você mais uma vez por ter aceitado participar aqui do nosso bate-papo. Se quiser deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo aqui, o cacerense que tem seu pequeno negócio, que tem seu pequeno empreendimento, e muitos deles como prestação de serviço, como diz o Félix, né? Sim. O Sebrae está na região há mais de 27 anos. Nós temos uma unidade aqui em Castres, né? Castres, se não me engano, foi uma das primeiras unidades abertas do Sebrae em Mato Grosso, né? Como agência, né, de atendimento. E aí, essa resiliência do cacerense em poder se posicionar como um polo de serviços, talvez seja muito estratégico, como eu falei, serviços de turismo, mas temos serviços de saúde, então ser um polo de saúde, já é um polo educacional, polo de serviços financeiros. Então uma coisa que nós podemos incentivar é o que nós temos de maior riqueza aqui, que é a capacidade empreendedora, mais principalmente criativa, porque nós temos já um polo educacional. Então, o que nós podemos fazer é criar um ambiente para que essa criatividade nasça em startups, empreendimentos digitais, novos modelos de negócios, para serviços financeiros, serviços de saúde, serviços educacionais, posicionando a região como um celeiro de potencialidade na área inovativa, na área do empreendedorismo inovador. Então, eu tenho essa perspectiva. E uma vez consolidando a questão das lojas francas e da própria ZPE, você tem aí o trânsito de pessoas.
que você vai poder ter a vitrine para que essas pessoas acessem. Então, se a gente ainda não tem a vitrine física para que as pessoas possam monitorar, vamos criar os ambientes digitais para que essas pessoas possam realmente expor suas ideias, seus negócios, e a população pode ter certeza que no Sebrae eles têm o maior parceiro de empreendedorismo do Estado à disposição para fazer com que essas oportunidades sejam alcançadas a todos. Maravilha. E para encerrar, gostaria de entregar uma lembrancinha do nosso podcast aí, com a hashtag Eu Fui, uma forma de você se recordar da gente aqui, lá o pessoal de Castres, lá daquele podcast. Então é singelo, mas é de coração aí. Gratidão mesmo por ter aceitado o nosso convite. E obrigado também mais uma vez, Félix, por estar junto com a gente aí. Imagina, tamo junto sempre. E agradecer ao pessoal da técnica aqui, o John. Valeu mais uma vez, obrigado. E galera, até a próxima. Até mais. Obrigado.